Bom dia, boa tarde, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos. Vamos começar com uma partilha, né, que é a importância de nós termos essas trocas, e a Rosângela vai trazer aqui uma partilha para nós. Por favor, Rosângela. Oi, pessoal, bom dia a todos e a todas. Não, era só, eu estava escutando, eu acordei mais cedo hoje, estava ouvindo aquela conferência que teve da BNCC, estava escutando aquilo e muitas coisas vieram à minha cabeça, né? Praticamente é uma fala, né, que todo professor, a conferência começa com a professora, não conhecia nem ela, da Federal do Rio Grande do Sul, gostei muito da fala dela, não sei quem mol, coisa assim. E aí, estava na fala dela, eu pensei numa coisa que rolou o semestre assim, quase todo, que é o seguinte: quando a gente manda um texto, essa Jaqueline Moll, perfeito. Muitas vezes eu tenho um grupo de WhatsApp, né, com as minhas turmas de graduação, e esses grupos são bem, não é um grupo morto, são bem vivos. Mas é muito engraçado, porque assim, né? Eu tentando, como é que a gente fala na brincadeira? Tentando, de forma bem rasteira, colocar algumas coisas dentro do WhatsApp, sem ser só da disciplina, que é bioquímica, mas para que eles, enquanto professores, pensem, né, gente? Aí, por exemplo, semana passada, eu coloquei aquela. Até evito colocar texto, porque a triste realidade é que pessoal da graduação, minha gente. O povo quer ler não, viu? O povo quer ler não. Acaba que eu mando um vídeo, faço uma curadoriazinha, aí mando alguns vídeos. Aí mandei aquela de Pedro Demo com o professor Pacheco, na casa do professor Pacheco, e falei, pessoal, quando tiver um tempinho, de boa, tal, vocês deem uma olhadinha, tem umas coisas interessantes aqui para um futuro professor e tal. E, assim, a gente brinca aqui que a sala fica um gri, 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 ninguém lê, ninguém vê, sabe? Aí, assim, fora essas questões pedagógicas, desse cunho, né, mais de pensar educação, que eles não veem, e eu não estou falando de uma graduação de técnica, vamos dizer, enfermagem, de licenciatura. E essa semana especificamente, eu pedi para eles, semana passada, a minha universidade estava acolhendo a SBPC, né, foi aqui na Rural de Recife esse ano. E aí a gente não teve, né, os momentos de aula presencial. Mas aí eu fico mandando coisas para ele, justamente para a gente não se afastar, tudo. Aí eu mandei 7 páginas de um livro de fisiologia do exercício que o pessoal de educação física teria que ler para nossos próximos encontros em bioquímica. E aí ontem eu tive o primeiro encontro, ontem não, quinta agora, eu tive o primeiro encontro com eles pós-SPPC. 7 páginas, gente, desse livro, ele não está nem aqui, de um livrinho de fisiologia do exercício, que é com bioquímica e tal, e aquelas páginas que são assim, metade figura, porque são vias metabólicas do corpo, metade texto. Né? Vocês precisavam ver a quantidade de reclamação que tiveram, porque só tiveram 4 dias universitários para ler 7 páginas de um conteúdo. Para quando? O que é que eu faço muito? A gente em sala, a gente trabalha as dúvidas, a gente trabalha atividades, a gente faz estudos de caso. Né? Então, assim, eles leem o conteúdo, as coisas que a gente, né, peço para eles pesquisarem. Pessoal, quem achar vídeo sobre o que está lendo, algo interessante na área de educação física, manda também. Silêncio no grupo. E quando cheguei lá, quinta reclamação. 7 páginas, professora, para 4 dias. Aí assim, sabe, gente, você olha para um lado, olha para o outro. Aí eu fui até, sabe, meio chamei para a realidade, sabe? Pessoal, pelo amor de Deus, vocês vão ser professores, como assim? 7 páginas em 4 dias. Aí começa, né, as reclamações. Eu não sei se essa geração. Agora sim, por exemplo, eu dou aula em 2 cursos, os perfis são diferentes. Um curso, o pessoal engaja e lê realmente, e faz isso quando eu chego, né? Mas tem esse perfil, assim, dessa particularidade do curso de licenciatura em educação física, licenciatura. A galera, assim, eles querem, pessoal, eu não sei se eu estou me fazendo entender, eles querem saber
Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Por que que um maratonista, o que é que explica na minha disciplina da bioquímica? Um maratonista conseguir correr 42 quilômetros, que via energética sustenta isso no músculo, e qual a via, por exemplo, sustenta no agachamento de 30 segundos. Eles querem saber isso, mas não querem ler para poder entender. E não querem pensar sobre isso. Querem que eu chegue e já diga, olha, pessoal, é por isso, isso. Aquela coisa mastigada da aula tradicional. E eu não vou fazer. E isso cria um conflito. Porque eles ficam me olhando como uma professora sacana, porque todos os outros professores, a maioria, chegam lá e dão vomitado. Eu não dou vomitado. E fica essa coisa... Rosângela está enrolando, talvez, né? Quem sabe, porque chega aqui e não dá aula. É só um desabafo, assim, dessa coisa da resistência à leitura, e assim eu não compreendo. É isso. Era isso, Cici. Agradecida, Rosângela, muito boas colocações, vai estar muito de acordo com o que a gente veio conversar hoje também, né? Nós ficamos de trazer os roteiros, né? Construção de roteiros, para pensarmos como construir um roteiro, está muito correlacionado a isso. Porque essa colocação que você fez, Rosângela, é uma questão de todos. Todos que estamos em construção com aprendizes, assim, a educação ainda chamada infantil, ela ainda é mais simples, porque as crianças têm mais motivação, elas estão mais animadas, elas não estão tão estruturadas, condicionadas. Mas quando nós chegamos no chamado ensino superior, né, que eu falo chamado porque não existe superior ou inferior, infantil ou não, a educação ela é integral, ela é completa, elas têm os estágios de desenvolvimento do ser humano, mas ela não é separada, né, por ser superior, inferior, mediana, né, fundamental, toda a educação é fundamental, né, então são umas coisas que, uns conceitos que estão muito ligados a essa ideia mais instrucionista, né, mas se correlacionarmos a uma integralidade da educação, temos fatores, assim, muito mais amplos, né, então só queria dar bom dia, boa tarde para quem está chegando, eu vi que a Lourdes chegou também, muito bem-vinda, Rodrigo também, Jennifer, uma alegria estarmos aqui. Estamos começando hoje para falar também sobre roteiros. Semana passada teve essa dúvida, né? Como é que a gente faz essa construção de roteiros? Está ligada justamente a essa questão que a Rosângela falou. Porque se os alunos eles estão acostumados, e tudo é uma transição. Tem que lembrar que nós estamos trazendo uma construção de mudança, transformação e inovação. Tudo que é novo vai gerar um nível de resistência no começo, vamos ter que desestruturar, tem o desaprender. Tem o desaprender para reaprender e aprender junto. Então, é uma construção que é sair da competição para se integrar à cooperação. É realmente um novo paradigma, né? São novos, né? Paradigmas da aprendizagem, paradigma da comunicação. Então, quando nós estamos trabalhando essa construção, nós precisamos fazer o quê? Primeiro, trabalhar com eles trazendo essa conceituação. Muitas vezes, Rosângela, o que acontece é que as pessoas não estando acostumadas, eles não entendem, mas pode ser feita uma conceituação. Olha, pessoal, nós vamos fazer uma construção aqui em conjunto para nós desenvolvermos e aprendermos, inclusive, com mais qualidade, mais rápido, com mais possibilidades para vocês e para mim. Então, vamos trabalhar, ou seja, estratégia de como organizar essa gestão de construir junto um roteiro. Vamos construir junto um roteiro sobre a nossa aprendizagem? O que nós temos para aprender aqui? Isso, isso e isso. Por exemplo, se for em um lugar que ainda está em transição, no caso, iniciação, você apresenta, né, o conteúdo que tem e conversa com eles como que nós vamos construir esse roteiro. Ah, mas nós vamos construir roteiro? Sim. Para que nós vamos fazer isso? Nós vamos construir roteiro para nós termos qualidade na aprendizagem que vocês vão ter. Aqui eu trabalho com qualidade e humanização da educação, para que a educação ela tenha muito mais possibilidade de vocês aprenderem de formas diversificadas. Porque o que acontece é que se vocês aprenderem somente a matéria específica, depois vocês vão ter dificuldade de colocar na prática. Então, dá para trazer vários argumentos que estão correlacionados ao que é uma educação de fato transformadora, uma educação da prática da vida, ligada a um projeto de vida. Porque senão a pessoa fala assim, não, mas isso aqui eu vou aprender en passant. Mas se você vai ser um profissional nessa área, você não tem como aprender en passant. Você precisa integrar a sua realidade. Então, nós vamos fazer aqui uma imersão nessa construção de aprendizagem que nós estamos tendo. Então, algumas palavras correlacionadas ao entendimento e conceituação do que você está propondo, ajuda eles a perceberem, nossa, mas isso vai me qualificar? Sim, isso vai te qualificar,
Porque a partir desse momento, você não vai estar só utilizando isso como uma base assim, eu tenho que fazer a prova para passar. Não, você vai precisar disso para a sua construção. Agora, nós podemos escolher o que nós vamos estudar a partir disso. Então, se tem, por exemplo, que você fala da química, né? Nós temos química orgânica, por exemplo. Quais são os componentes e as construções que nós temos aqui na química orgânica? Vocês organizam aqui o roteiro do que vocês vão fazer. Quais vão ser os grupos que vão se organizar para ter essa construção de aprendizagem? Grupo A, grupo B, grupo C, o que cada um vai estar trazendo e construindo, estudando e pesquisando. 7 páginas é muito para nós. Como é que vocês podem, então, resolver esse problema das 7 páginas? Uma questão que acontecia quando eu trabalhei também com a universidade. Bom dia, Léo, muito bem-vindo. Estamos falando sobre roteiros de aprendizagem. Bem-vindo, amigo. Então, dentro dessa construção, o que nós falávamos? Se quiser dar um bom dia, só dá um bom dia, amigo. Bom dia a todas e todos aqui. Quero escutar, depois a gente assunta. Claro, amigo, é só para dar um bom dia mesmo. O Léo está sempre nessa construção junto, né? Estamos desenvolvendo também as redes de comunidade de aprendizagem, tem também o Conani, o Moane, então estamos sempre juntos nessas redes para poder apoiar realmente a mudança e transformação da educação. São diferentes formas de fazer e justamente por essa diversidade é que nós possibilitamos o quê? Ter qualidade e potencial do desenvolvimento integral do ser humano, porque o ser humano é muito complexo, nós sabemos, então nós precisamos de muitas variantes aqui para ajudar a gente se integrar, evoluir, conseguir construir uma educação de fato significativa, inovadora, de educação transformadora, né? Mas voltando, Rosângela, já vou passar a mãozinha, só vou organizar também aqui os guardiões, só para terminar essa colocação de explicitação. Já trabalhei com essa questão da universidade e a grande dificuldade é essa mesmo, porque normalmente são pessoas que trabalham, elas já estão exauridas, então elas chegam muito cansadas, elas estão com dificuldade de lidar com tanto conteúdo. E infelizmente, né, na educação tradicional, o que nós temos é conteúdo, conteúdo, produzir, conteúdo. Então, nessa construção de dinâmica, é trazer para eles o que vocês podem fazer para dinamizar a leitura de vocês. Se são 7 páginas, quantas páginas vocês veem que é necessário para vocês conseguirem entender essa construção e fazer perguntas, para a gente poder trazer as respostas. Então, você traz para eles as questões para que eles tragam para você, olha, professor, a gente vê que precisa de 4 páginas sobre essa. Fala para eles se organizarem, eles definirem, eles apresentarem para você essa construção, porque isso é que está ligado à subjetividade, ao currículo da subjetividade, que é do interesse do aprendiz, ao currículo de comunidade, que é o que nós precisamos construir aqui no local que nós estamos. Se está ligado ainda a uma educação mais tradicional, tem que fazer essa transição, então tem que falar, pessoal, nós temos isso, o nosso, digamos assim, os nossos conteúdos são esses. Como é que nós vamos organizar o nosso roteiro de aprendizagem? E determinar com eles quantos grupos precisam, quantos materiais, quais vídeos vocês vão utilizar de apoio, e perceber que é importante ter fontes fidedignas, fontes sérias, quais fontes vocês vão utilizar, tudo isso você pode combinar antes, que é justamente o roteiro, ele está correlacionado não ao plano de aula, mas ele está correlacionado ao planejamento organizacional da pesquisa e investigação que vai ser desenvolvida. Então, é justamente nesse momento que a gente trabalha com os aprendizes, sejam eles crianças ou sejam eles adultos, para desenvolver essa construção. Porque, às vezes, quando nós colocamos, tem essa dificuldade, né? Mas, Rosângela, está com a mãozinha levantada, depois eu organizo. Bom, deixa eu só perguntar. Vamos ter só um guardião do tempo para a gente se organizar aqui. Guardião do tempo, quem assumiria? Rosângela, você assume o guardião do tempo? Posso assumir. Agradecido. Quem pode assumir? Alguém gostaria de assumir o guardião das mãozinhas hoje? Bom, eu vou dar movimento, mas fica sempre em aberto, tá? O guardião das mãozinhas é quando levanta as mãozinhas. Então, 5 minutos, tudo bem a gente organizar de 5 minutos? É isso que eu ia perguntar, pode ser? Se precisar de mais, é só a gente fala. Então, eu vou começar falando. Zizi, exatamente. Tudo que você vem... Eu já estou contabilizando aqui o meu tempo. Tudo que você está falando aí, algumas coisas já acontecem, né? Que a gente faz, mesmo sem a intencionalidade de ser um roteiro, mas a gente acaba fazendo. Por exemplo, esse semestre, foi o semestre, pela primeira vez, que eu não fiz prova tradicional, certo? Tiveram, né, vários momentos de avaliação
para a gente, no final, eu tenho que botar uma nota no SIGA, que é o sistema da federal. Enfim. Então, a gente fez vários momentos, inclusive eu falo para eles, né? Gente, tudo conta, né? Participação, engajamento, né? Toda uma questão subjetiva também que a gente fala no começo da disciplina. E aí, por exemplo, roteiro, eu nunca trabalhei, mas eu já estou pronta. O semestre a gente está acabando agora, porque ainda está meio louco por conta de greve e pandemia. Mas aí a gente recomeça em setembro. E aí eu já me decidi que a gente vai trabalhar por roteiros. Então, eu queria, como hoje a pauta, inclusive, é essa, eu queria dividir com vocês para ouvir opiniões. O que é que eu penso do meu ponto de vista prático? Fazer exatamente, Cici, isso que você falou, já anotei até aqui, né, pessoal? Estamos na disciplina Bioquímica Metabólica e Celular. Nós precisamos, né, ver esse conteúdo. Se bem que assim, sabe, gente, como eu já disse, eu tô meio rebelde, então tem coisa que, pela minha prática, eu dou aula há 22 anos de bioquímica, pela minha prática, eu já sei que tem conteúdo que está ali só por estar, para cumprir tabela, então, assim, realmente eu não vejo. Né? E explico por quê para eles, porque os alunos, é muito engraçado a contradição, eles querem que a gente entupa eles de conteúdo, é muito engraçado. Ô, professora, mas eu estava vendo no livro, a senhora não vai cobrar não sei o que, eu digo, não, meu bem. Não. Aí por quê? Aí eu gosto porque estudo, né, tal, porque a experiência pedagógica já me dá esse aporte, coisa que eu não fazia há 15 anos atrás. Eu entupia os meninos de conteúdo, porque para mim o legal era que a bioquímica fosse o terror, né? Ontem eu estava no zoológico com meus filhos, só fazendo paralelo a isso, e aí teve o zoo noturno, nós fomos, foi massa, ver animais, teatros noturnos. Gabi, minha aluna que está aqui de Recife, muito legal, Gabi, para você levar se tiver criança na escola. E eu aprendi também muitas coisas, porque a gente fez uma trilha de meia hora por dentro da Mata Atlântica à noite, gente. Eu já saí de lá com várias ideias para as minhas aulas, foi muito legal. E aí eu estava caminhando com uma médica psiquiatra, é mãe de uma coleguinha do meu filho, e um coleguinha do meu filho. E aí ela disse assim, tu é professora de quê mesmo, Rosângela? Eu disse, bioquímica. Aí ela disse, Deus me livre, ainda bem que tem gente que gosta disso para dar isso. Porque realmente é uma disciplina odiada por quem é da área de saúde. E eu, Zizi, desde a minha formação, que eu disse assim, não, eu vou transformar isso, eu não quero isso. Né? E venho conseguindo, graças a Deus. Gabi aí está de prova, né? Ex-aluna. Mas, assim, voltando. Então, hoje, né, eu quero trabalhar com eles o roteiro. Então, o que é que eu penso? Mostrar os conteúdos básicos que tem, que é, né, entregue pela universidade, está lá nos documentos oficiais, mas os básicos, assim, para aquela profissão, para o que eu entendo que é importante, só que eu sei que aquilo ali são só indicadores. Óbvio que, por exemplo, um aluno de educação física que chega, eu pensei nisso. Pessoal, a gente tem isso para trabalhar durante o semestre. Vocês teriam como conversar e fazer grupos de afinidades por esses conteúdos, né? Então, por exemplo, professora, a gente quer trabalhar a questão dos anabolizantes. Estou dando exemplo aqui, tá, gente? Dos anabolizantes, professora, nessas vias metabólicas. Nós temos esse interesse. Forma um grupo. E vamos produzir um roteiro nesse grupo? Vocês vão produzir um roteiro de estudo? O outro grupo, não, Rosângela, a gente quer trabalhar com a educação escolar, né? Eles são licenciados em educação física, com o público de educação escolar, por exemplo, com a questão da saúde infantil em relação a sobrepeso e qualidade de vida e não sei o quê. E aí, Zizi, o que é que eu penso? Porque como lá na universidade ainda não tem tutoria, então eu não conto com outros professores para essa questão, está em 4 minutos e 20, já vou terminar. E aí, se eu precisar de mais, eu peço. E aí, fazendo, eu não tenho condições ainda, óbvio, pode ter uma exceção ou outra, de tipo, ter 50, 40 alunos numa sala e cada um trabalhar um tempo. Eu não tenho essa condição de sozinha fazer isso. Mas, pelo menos no início, nessa transição, a gente trabalhar por grupos de interesse, né? E, óbvio, eu, com a minha expertise, mesmo grupos com temas muito diferentes, eu tenho como, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. 5 minutos. Posso falar mais 2, gente? Todo mundo concorda? Obrigada. Então, por exemplo, eu percebo, pessoal, que tem um grupo que está chegando no final de semestre e, por exemplo, não trabalhou fibra muscular e energia, que eu sei que eles precisam muito para a fisiologia do exercício. Aí eu conduzo de uma forma muito assim,
não dizendo que eles têm que ver, mas dizendo assim, olha, nesse momento aqui do roteiro de vocês não acham que seria interessante? Mostra de uma forma assim a lacuna, que pela minha expertise eu sei que eles precisam. Eu estou no caminho certo, é um caminho para isso, e aí eles vão fazendo. Rosângela, então a gente acha que para escolar, para trabalhar essa questão, saúde, sobrepeso, nananã, consciência corporal, eles precisam disso, a gente fez o roteiro, achamos tal vídeo, não sei o quê. É isso. Seria assim, mais ou menos. Falei muito. Obrigada, gente. Depois eu vou te responder também. Lorena. Bom dia a todos e todas. É engraçado, né? No outro encontro, a gente ouviu sobre normose, né, Zizi? O que as pessoas hoje em dia estão colocando como normal aquilo que não seria, né? Que prejudica esse aprendizado e prejudica também, Rosângela, até a saúde mental. Vocês comentaram na fala de vocês essa necessidade que os aprendizes cobram de ter conteúdo, de cumprir uma sequência, né, para fechar o semestre, fechar o ano. E isso é tão contraditório, porque, ao mesmo tempo, o engajamento deles e a participação deles, como está, né? E a gente está vivendo um mundo de aceleração total. A realidade nossa, que somos contemporâneos aqui, né, esse incentivo a consumir e receber, e onde está o refletir sobre isso, né? A análise crítica e o conteúdo dessa informação, com a qualidade desses dados. Na parte tecnológica, quando a gente colhe dados, esses dados, eles só têm valor uma vez que você consegue interagir essas informações e isso ter um sentido. E aí, eu voltando um pouco mais, eu não sei se vai intercalar com a sua fala, Rosângela, e a sua, Zizi, mas vocês me lembraram algo que eu venho refletindo em uns estudos sobre o tempo Cronos e o tempo Kairos, que é o tempo da produção, né, esse cronológico, e o tempo de criação, subjetivo, qualitativo. E a escola é o lugar do quê, né? É o lugar do ócio criativo, onde você puxa o sujeito aprendiz a participar. E a escola, ela sai desse ócio criativo, né, desse lugar de pausa, de descanso, de criação, de reflexão, de buscar conhecimento, onde eles levam os assuntos, e isso é discutido em grupo, para um lugar de obediência com o tempo, né, onde o educador, o professor, naquele paradigma da instrução, que você colocou em vários momentos aqui, né, Zizi, nas nossas reuniões, o professor, ele é o centro, e ali ele dita o conhecimento, a sequência, e cobra a obediência, né, no momento da história. E depois vem a produtividade acelerada, né, um lugar onde você tem, que é muito resultado em termos de trabalho, mas qual é a análise crítica daqueles alunos em cima do que estão produzindo? Porque uma coisa é a quantidade, outra coisa é a qualidade desse conhecimento. Então, a escola, enquanto ela sai, enquanto lugar de conhecimento, né, ela deixa de ser um espaço onde educar para o mundo, igual a gente, essa leitura de mundo que Paulo Freire falava, né, e passa a ser um espaço onde é educar para o mercado de trabalho, onde eles estão focados só no, para que eu preciso disso? Eu preciso disso e disso. E eles selecionam os conteúdos sem ver a questão social, né, a questão da importância disso depois para frente. E aí é preciso jogar essa nossa desconstrução que a gente traz aqui da educação, né, entre aspas, que é essa educação libertadora, onde você se desprende dessas amarras da educação tradicional para eles enxergarem por que você está levando uma aula com
com uma releitura. E aula, na verdade, nem é aula, né? É um espaço que você coloca ali para ouvi-los e para trocar com eles. Não precisa ser aula, né? Dentro de sala de aula. Isso pode ser em qualquer espaço. E aí é preciso parar de apenas jogar esses conteúdos e eles entenderem que não é reproduzir conhecimento, é construir o conhecimento, construir o aprendizado. É nisso que eles vão ganhar. Lorena, deixa só te dizer uma Pode coisinha, colocar. um segundo, para eu não me esquecer. Essa semana, sabe o que foi que eu falei para eles? Eu fiz, pessoal, vocês não vão ter professor aqui plagiando ninguém. Que eu não vou pegar um livro de, sei lá, da minha área, de bioquímica, que às vezes eu uso algumas coisas de imunologia, e vou estar aqui vomitando para vocês o que o livro já diz. Para isso, vocês pegam o celular, hoje em dia, e vêm professores melhores que eu, lá de Harvard, da Colômbia, não sei da onde, e vão ter aulas tops, entendeu? A gente não está aqui para isso. E, assim, sabe, às vezes eu sou até meio grossa, tipo, isso é grosseiro. Digo, mas veja, existe professor de bioquímica na universidade que você pode se matricular no curso dele e vai ser desse jeito, mas assim, aqui não vai rolar. Desculpa, Lorena. Não, ótimo. Eu acho ótimo essas trocas, assim, porque às vezes a gente tem que pontuar na hora. Só complementando também, eu estou fazendo alguns movimentos, já comentei até com a Zizi, de relações humanas, o meu contexto agora é mais infantil, né? E aí, esse espaço que a gente coloca para o ócio criativo, ele dá muitas possibilidades. E eu acho que, às vezes, é aí um insight para você na questão da instrução nas Lorena, universidades. Você quer mais alguns minutinhos? Eu quero só mais um, acho que nem vou levar isso, certo, por causa da sequência. E aí, quando eles estão sem essas amarras fechadas de planejamento de aula, e você deixa eles livres, as crianças começam um desenvolvimento, e a gente, como educador, faz um exercício de observação, a gente vê que eles desenvolvem suas relações, seu aprendizado, seu conteúdo, sua criatividade, e dali a gente puxa o engajamento. Que a gente fala em paradigma da comunicação, né, onde o centro está na relação, e quando a gente parte desse ponto da relação, e esse movimento, eu não sei se você pode fazer isso em uma dos seus encontros com os alunos, colocar uma aula onde eles estejam soltos, sem amarras, sem nada, sem conteúdo. E dali você buscar o conteúdo a partir deles. E eles propondo um texto da área deles, igual você colocou, só que eles não viram a importância. Você trouxe isso para eles e eles queriam mais mastigado ainda. Então, tenta a partir disso. Eu fiz um movimento com as crianças e, assim, uma tarde, assim, totalmente cheia de descompromisso, mas eles vivendo essa pausa, esse desacelerar, e aí eles deram um movimento e o conteúdo foi interagindo total em diversas áreas, né? Tanto na matemática, no físico, no motor. Você vê, foi muito interessante. É só essa dica aí e vamos continuando aqui as nossas falas. E adorei o descompromisso, adorei a palavra descompromisso. Pois é, aí parte daí para você depois formatar. E eles vão fazer isso naturalmente, você nem vai precisar ter essa questão da rigidez. Vamos prosseguir, quero continuar ouvindo também todos os outros. Obrigada. Adriana. Oi, bom dia. Eu queria trocar uma experiência, e Lorena que falou, né, Lorena? E trazer um pouco da minha experiência, só para vocês saberem rapidinho. Acho que é a primeira vez que eu entro aqui, eu acompanho muito a Zizi, acompanho muito no Instagram, mas eu estou conseguindo entrar pela primeira vez aqui. Eu me chamo Adriana, sou do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, e eu trabalho com crianças também, em uma escola que já é voltada para essa questão de aprendizagem por projetos, sem apostila,
então já é uma escola que eu já tenho o privilégio de trabalhar numa escola que já tem esse movimento. Eu estou nessa escola há 3 anos, só que eu estou num processo de desconstrução, falo isso para a Zizi sempre, que isso tem sido fundamental na minha vida, acompanhar as lives, tudo, né? A gente faz um processo de formação também com a Tina, já lá, eu já me matriculei com a Zizi também na alfabetização, não consegui da primeira vez, Zizi, mas eu juro que eu vou conseguir dessa, é que a minha vida é muito corrida, mas eu vou conseguir, se Deus quiser. E o que, complementando, o que está me desconstruindo mais são as próprias crianças, sabe? Porque a gente entra para trabalhar, por mais que a gente tenha essa vontade, essa desconstrução, a gente vem com essa questão do. A gente aprendeu pela instrução a vida inteira, né? Então, isso é muito difícil de sair de dentro da gente. E mesmo que a gente não queira agir dessa forma, a gente acaba agindo de um modo indireto, pela insegurança, de como conduzir as relações de aprendizagem de outra forma, né? E aí, nesses 3 anos que eu tô, eu falo que nesse último ano, eu tenho acalmado mais o meu coração, no sentido de deixar, como a Lorena falou, deixa, as crianças vão agir por conta própria, as crianças vão se encaminhando por conta própria. Então, esse é o ano que meu coração está assim, sabe, Lorena? Mas foi um processo para o meu coração ir chegando assim, e chegou de uma forma que, deixando agora eu eu agindo menos, acalmando meu coração, as minhas crianças seria o primeiro e segundo aninho do ensino fundamental, que é a alfabetização mesmo, sabe? Deixando isso acontecer, o que que eu vi na minha sala? Eu vi indisciplina virando disciplina, porque as crianças começaram a querer ser tutores umas das outras e naturalmente as crianças que são rotuladas como indisciplinadas começaram a ter posturas de responsabilidade, de respeito e de afeto, porque elas foram vistas nos seus potenciais de ensinar um outro que precisava de uma ajuda que aquele outro ainda não tinha, mas ele já tinha. Mas isso foi acontecendo porque eu fui deixando, sabe? O nosso coração primeiro tem que desacelerar para isso acontecer. Eu vi crianças de primeiro e segundo ano fazendo assembleia sozinhas, sem nenhuma intervenção de adulto, sabe? De você me pedindo, Dri, hoje é a nossa assembleia. Ok, e eu só fico lá filmando, gente, coisa mais linda do presidente, da secretária, levanta as pautas, levanta as questões, encaminham, eles fazem o encaminhamento, tudo assim, são coisas que acontecem. Tem uma sala mista, o que eu acho incrível, porque esse processo é mais nítido. A única coisa que eu ainda, Zizi, tenho essa dificuldade, e é ótimo a gente falar de roteiro, eu até fui lá para ver o drive dos materiais, sabe? Para dar uma acompanhada. Eu preciso melhorar as minhas produções de roteiros, né? Porque eu fico com aquela insegurança que eu te falei na live do Instagram, das crianças ainda que não sabem ler, né? Agora a gente já está numa fase que a gente vai começar o segundo semestre com todas lendo e escrevendo, né? Umas mais, outras menos, mas todas, né? Então, era essa minha dúvida dos roteiros que ainda me atormentam um pouco, de eu deixá-los mais soltos com maior autonomia. Eu ainda fico com aquilo em querer mostrar como é que faz, mas ao mesmo tempo, aí eu queria uma resposta de vocês. Ao mesmo tempo, eu acho que o primeiro roteiro, eu acho que deveria ser feito em grupo, porque eles têm que ter um modelo também. Eu não sei se isso é necessário ou não, a gente ter alguma coisa, uma construção ali no grupo, que os menores. Então, a minha dificuldade ainda é deixá-los com maior autonomia nisso, me anular mais, mas eu só queria compartilhar o quanto é gostoso e gratificante deixar as crianças por si só se resolverem. E eu entendo a sua angústia, Rosângela, porque atuar com adultos que não passaram por isso, né? E é difícil de chegar. Eu já dei aula também no ensino superior, e eu sei o quanto é difícil. Eu tenho o privilégio de estar numa escola em que as crianças, desde 1 ano de idade, vêm passando por esse processo, então eles vão construindo isso, né? Eu sei o quanto que é difícil. Desculpa se eu passei do tempo, tá bom? Passou não, tranquilo. Era isso.
Olha, estamos com várias questões, né? A questão da Adriana errou, então, mas a gente retorna. Eu vou passar as mãozinhas, depois eu respondo então as duas perguntas, estou anotando aqui, tá? Léo? Bom, Zizi, eu talvez, a minha fala não é uma fala de resposta, eu não gosto de responder ninguém, eu gosto de dialogar, né? Você sabe, é o que a gente faz sempre. Então, sinta vontade de talvez se sentir contemplada pela minha fala, porque a gente fala muito igual. Bom, primeiro, eu fui pegando as falas aqui e a partir delas eu fui fazendo as minhas digressões. Fundamental, Adriana, acalmar o coração. Tá? Se a gente não pergunta como a gente está, como é que a gente vai saber como o outro está? Né? Tem uma regrinha básica. Primeiro coloque o oxigênio em você, para depois partilhar o oxigênio para o outro. Mas não deixe de partilhar. Tá? Mas esse oxigênio, ele é também um ser. Ele é uma existência. Ele passa por outros antes de chegar a você. Então, ele é um ato de comunicação. Então, quando eu pergunto como está o meu coração, eu não posso perguntar isso só para mim, sem saber onde eu estou, com quem eu estou, quais são as pessoas que estão ali. Nada se faz sozinha. Nada se faz sozinho. Não queira começar uma revolução. Nenhum ser... Eu sou da história. Eu não conheço nenhuma revolução que uma pessoa começou sozinha. Desconheço. Eu conheço invenções. E nem essas invenções foram feitas só por uma pessoa. Porque a base do conhecimento, da fundamentação, está lá atrás. Tá? Então, não deixe de olhar para o território em que você está. Acalmar o coração não significa deixar o coração num ritmo só. É identificar quais são os ritmos do coração que devem funcionar e como funcionar em cada momento. Aí, Rosângela, venho para você. Te pergunto, quais são seus projetos individuais? Como esses projetos individuais se encontram com os projetos profissionais? E que ser humano você está trabalhando com você e com o mundo? Será que isso está bem claro para todo mundo? Essa é uma pergunta para mim muito clara, assim, de fazer. O que você entende por ser humano? O que você entende por relação? Né? Não tem, também não adianta você falar que você entende de um jeito se o outro entende de outro jeito. Vocês vão ter que chegar numa linguagem, porque, afinal de contas, graças a Deus, agora existe tradutor automático, né? Porque antes eu não conseguia viajar para fora do Brasil sem saber o mínimo. Aliás, se você ainda chegar em algum país sem saber dar pelo menos bom dia, boa tarde, boa noite, na língua daquele país, e olha lá, toma cuidado, porque nem sempre... Se você falar bom dia para um paulistano, é muito diferente de você falar bom dia para um mineiro. Então, isso é fundamental. Que tipo de relação antropológica? Isso está na essência de todos os nossos conhecimentos. Né? E aí, a partir daí, a gente entra e começa a refletir sobre o mundo. Né? Aí estou trazendo aqui Lorena para a nossa conversa. Tem que ter aceleração e desaceleração, Lorena. Bom, deixa eu te falar, nenhuma nem outra. Na minha perspectiva, o que eu estou vendo é tudo ao mesmo tempo agora. Tá? Não é fugir do capeta, é abraçar o capeta. Não podemos fugir dele. Não tem jeito. O maior erro do governo brasileiro foi proibir celular nas escolas. O maior erro do professor foi falar que estava certo. Porque quando eu começo com a proibição, eu fecho o diálogo. Eu nunca consegui nada com a minha filha de 10 anos quando eu proibi. Nunca. Eu também. E isso é fundamental. É muito fácil para mim tirar o meu da reta. É muito fácil. Sabe? Como é muito fácil eu me fechar numa instituição.
E aí, eu queria trazer dessa reflexão esse coletivo que nós somos aqui. Nós somos pessoas com experiências muito distintas, estamos usando uma palavra, né? Educação. Ah, eu acho que eu tive uma queda aqui, desculpa, deu uma parada aqui para mim. Mas a gente usa a palavra educação como se tivesse um sentido só, né? Não tem, não tem. Nem escolarização tem um sentido só. Sabe? No mínimo, eu posso ser maniqueísta e falar que quando eu estou falando de escola, eu estou falando entre escola como espaço comunitário e escola como espaço neoliberal. Escola como projeto de futuro para o mundo do trabalho, escola como projeto de futuro para a humanidade. Aliás, até o conceito de trabalho, a gente tem que pensar, uma coisa é trabalho, outra coisa é emprego. O que eu tenho na rede federal é emprego. O meu trabalho está aqui. Sabe? Meu trabalho, ele está com as pessoas que eu consigo estabelecer um ato comunicativo, comunitário, para pensar um trabalho em ação coletiva. Por isso, ontem, meia-noite, eu estava em reunião. É o trabalho. O trabalho exige que a gente dê respostas no emprego. Então, as coisas se misturam nesse processo. E a gente volta para o coração. A gente volta para o coração e aí a gente tenta escutar o coração dos outros. Léo, desculpa, eu nem vi. Tá 6 minutos e meio. Queres mais um tempinho? Pode ser? Mais 1 minuto eu fecho. Desculpa. E aí eu vou trazer o nosso patrono. Paulo Freire sempre trabalhou com a perspectiva dos temas geradores. E tema gerador é um ato antropológico. Você só gera um tema se você gera junto. Tá? Temas acadêmicos, temas científicos são temas dobradiças. Está lá, na Pedagogia da Liberdade. Aliás, ele vai refletir muito sobre isso. O papel das educadoras, e eu prefiro usar educadoras porque são 2.300.000 professores no ensino brasileiro. Desses 2.300.000 professoras, 600.000 são sexo masculino. O restante são professoras. Então, é um ambiente eminentemente feminino. Portanto, a minha pergunta é: quem continua gerindo? São os homens? Esse projeto, porque estava até conversando hoje cedo, se você for pegar a história da humanidade, todas as grandes criações humanas são femininas. Agricultura, família, comunidade, tudo isso vem da mulher, não vem do homem. O homem inventou guerra, inventou disputa, conflito, sempre foi isso. Se você for pegar as grandes humanidades, os grandes povos, você vai ver que os povos que estabelecem relações comunitárias, que trabalham o projeto de civilização, eles são numericamente muito mais femininos do que masculinos. E aqui a prova disso. Tá? Acho que eu sou o único, acho que tem um César aqui, enfim. E é isso. Agora, a questão é como trabalhar isso de forma coletiva dentro dos nossos coletivos. Tá? Rosângela, você está em qual universidade? Federal Rural de Pernambuco. Pois é. O projeto Sua Universidade é novo. Eu tô no Instituto Federal de Minas Gerais. São basicamente da mesma data. Morei aí em Belo Horizonte, numa parte do mestrado. Então, basicamente, são da mesma data, na mesma época. Né? Dentro de um projeto, se a gente for olhar para as nossas instituições, elas surgem nesse momento de reflexão e enfrentamento. E hoje a gente olha para elas e fala: como foi fácil o projeto neoliberal ganhar? Porque nós não fazíamos a pergunta inicial. Ontem eu estava conversando com um colega meu, que é um dos maiores especialistas em Freire no Brasil. Desculpa, passei de 1 minuto. Não vou falar disso, não. Depois eu falo dele. Tá? E falo por aqui.
Ok, obrigada. Então, eu vou estar falando um pouquinho aqui, que minha mão abaixou e levantou, mas era para fazer justamente essa colocação. Não é uma resposta, né, mas são sempre sugestões e reflexões que nós trazemos, né, com relação à colocação que a Adriana fez, do roteiro coletivo ou individual, né, como via para começar com no chamado educação infantil, Adriana, depende muito da construção das crianças que você está. Então, uma referência é você observar com elas qual é o movimento que elas estão. Então, você faz as duas possibilidades e avalia com elas qual elas preferem para desenvolver a construção de roteiro. Porque aí você dá a possibilidade delas, de fato, vivenciarem. Que uma grande dificuldade que normalmente os educadores têm, e o que acaba acontecendo é o que vai dar certo. A gente fica numa expectativa do que vai dar certo. Mas não existe exatamente o certo ou o errado. O que existe é uma adequação daquela construção da dinâmica de grupo que está ocorrendo no momento. Porque ali são pessoas que estão em seus desenvolvimentos. Então, elas têm uma afinidade própria. Nós vamos percebendo os potenciais que aquelas crianças têm em conjunto. Mas, para isso, nós precisamos ajudar a construir esse conjunto. E para ajudar a construir esse conjunto, nós trazemos as crianças, no caso de você, as crianças, mas se forem os adultos é a mesma questão também. Mas como eu falei, com crianças é mais simples, porque as crianças não têm tantas barreiras, tantas estratégias, elas estão com a personalidade em formação, então elas estão com possibilidade de fazer esse desenvolvimento de uma forma muito mais direta, de uma forma muito mais simples, sem tanto, ai, não, vai você, não, olha, outra pessoa ali, né? Porque quando nós crescemos, nós somos cheios de estratégias, né? Para podermos fazer uma dinâmica de grupo, a gente sempre dá um jeito de chamar alguém, aliança com um, chama outro, né? E isso tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. O lado positivo é quando ele constrói em cooperação. O lado negativo é quando acaba sendo usado para derrubar as outras pessoas, né? Porque aí tem um lado negativo também, né? Ah, aquele ali é feio, é ruim. Vamos juntar e fazer cara feia os dois para ele. Aí junta mais um. Então é um pouco de trazer esse campo comportamental que acaba acontecendo. Mas com as crianças, isso pode ser desenvolvido a partir do momento que você oferece para elas o espaço e a oportunidade delas construírem essa organização. Então, quando você oferece os materiais, você oferece a vivência, o local, você dá liberdade para elas para fazerem a construção da escolha. E nessa escolha, organizar com elas como que elas vão constituir o roteiro. Então, se formarem alguns grupos, ficar uma criança sozinha, e aquela criança sozinha, por exemplo, já aconteceu, forma grupo e uma criança é rejeitada, porque tem essas questões também já psicológicas, emocionais que vão acontecendo, porque vem das famílias, vem das construções familiares, sociais, etc. Então, é a hora de chamar o grupo. Pessoal, ficou uma criança ali, como é que a gente vai organizar? Traz os problemas para elas. Ao invés de você definir e resolver, não, eu vou definir quem eu vou fazer, quem vai ficar com quem, elas vão fazer duplinha, vão fazer parezinhos. Não. Você traz o problema para elas e chama elas para resolver. Gente, uma criança ficou sozinha, ela tá triste. Como é que você tá? Se coloca. Eu tô triste, não tô bem, eu queria estar com alguém. Então, como é que a gente pode resolver isso? E traz para as crianças esse diálogo de você trabalhar isso, é matriz axiológica na prática. Muitas pessoas têm grande dificuldade de compreender o que é a matriz axiológica na prática. A matriz axiológica na prática não é a gente escrever os valores. A matriz axiológica na prática, precisamos escrever, precisamos ter a base escrita, os 5 valores, tudo certinho. Mas é praticar os valores a partir do momento que nós chamamos as outras crianças a perceberem a dificuldade que aquela criança está e ver o que nós vamos fazer com isso. Claro que, se aquele grupo de crianças já tiver muito trauma, muita dificuldade de falar, não, deixa excluída mesmo, aí é a perguntinha para as crianças, né? Mas escuta, e você gostaria de ficar excluído também? Você vê que isso é a melhor coisa? É trazer reflexão, porque você está construindo o valor da cooperação. Porque nem todas as crianças têm esse valor construído. Nós podemos ter em potencial, mas muitas vezes nós não temos ele já vivencial mesmo. Porque tem crianças que são muito individualistas, muito egocêntricas, elas vivem numa realidade que tudo é para elas. Então, quando elas têm que dividir, compartilhar, estar com as outras, trocar, elas vão ter mais dificuldade também. O adulto já é estrategista, mas a criança, no caso, ela vai demonstrar aquilo que ela tem. Então, se ela tem isso, é o que ela vai trazer. Ela precisa aprender aquela construção que ela ainda não tem. Então, sugestão, Adriana, que você traga sempre essa questão de possibilitar que elas interajam, possibilitar que elas se relacionem. E não ficar tão preocupada, por exemplo, se eu estou fazendo o roteiro individual ou coletivo, é isso que dá certo ou não. Aí você vai, por exemplo, para você, indicador.
avaliando se você observa que os roteiros coletivos, para elas, estão surtindo mais efeito. E você pergunta isso para elas. Quando que vocês estão conseguindo perceber melhor? Vocês estão precisando de um momento que vocês foquem? Tem crianças que falam, eu não aguento todo mundo falando ao mesmo tempo, eu preciso me concentrar mais. Aí você pode perguntar para as crianças, o que vocês podem fazer frente a isso? Ao invés de você falar, não, aí você se isola e fica no momento concentrado, você traz sempre o problema para elas. Porque elas precisam se interagir, elas precisam aprender a se relacionar. Uma grande dificuldade que nós temos, e a escola deveria ser um local de aprendizagem de relação, é que a escola fica nesse campo de definir, por exemplo, o professor, ele me bateu, vai para a secretaria, vai para a coordenação. Não, peraí, ele te bateu? Como é que foi isso? Criança, junta aqui. O que aconteceu? Vamos conversar sobre isso. Você bateu? Bateu por quê? Bateu como? Bateu porque eu fiquei com raiva e queria bater mesmo. Mas isso é certo? Quer dizer que quando alguém te bater também você vai achar que tá bom? Você tem que trazer o questionamento, a colocação, ainda mais na educação infantil, que a gente tem esse espaço. Lembrar da autonomia do professor, que o professor tem essa autonomia, desenvolver a relação do ser humano. Lembrar que, claro, na educação universitária também, mas na infantil a gente tem muito mais recurso, porque não é tão obrigatório os conteúdos, nem tanto, então tem um pouco mais de possibilidade de desenvolver. Quando chega na educação chamada superior, a gente precisa trabalhar um pouco mais para o ser humano desaprender o condicionamento que teve de não se relacionar, para reaprender a se relacionar e resgatar aquela alegria de ser criança, de você poder falar uns com os outros, de você poder aceitar a sugestão dos outros, e às vezes é duro. Tem crianças, por exemplo, que falam coisas muito pesadas umas para as outras, falando de questões socioemocionais, né, e psicológicas, muitas vezes elas falam, nossa, eu te odeio, e aí tem que trazer a questão, por que você odeia? O que é odiar? Vamos conceituar o que é odiar? Ao invés de transformar em vilão o ódio, é trazer a conceituação do ódio para entender o que é odiar e começar a ver que você precisa odiar. Uma das perguntas que eu mais faço para as crianças é essa. Elas vêm falando, eu tô com ódio, eu quero que aquela outra criança morra, que ela aconteça alguma coisa com ela. Porque às vezes as crianças ouvem muitas coisas de novela, de videogame, de tudo. Ela não sabe o que ela está dizendo. Ela tem a base de que ela quer que aconteça uma coisa errada porque ela se sentiu machucada. Mas aí é você trazer a reflexão. O que é isso? O que é odiar? Como é que você está sentindo isso? Como é que você está vivenciando isso? Né? E perguntar para as outras crianças, isso é bom? Faz bem para você? Faz bem para o próximo? Vocês estão se sentindo bem assim? Não, isso não é bom. Não é bom por quê? Vamos listar por que não é bom? Porque esse é o grande ponto de você conceituar os valores. Muitas vezes as crianças falam questões também que elas não têm noção do que é. E elas precisam conceituar para ter noção e saber o quanto que machuca. Porque muitas vezes elas não têm essa ideia também e entendimento do que é machucar. Né? Isso eu estou falando de crianças bem em educação infantil. Hoje em dia, a partir de 5 anos, já começa a ter, pelo esse nível de globalização que nós temos, internet e tudo mais, já começa a ter uma outra visão. 7 anos, então, já está bem formatada e condicionada, infelizmente. A não ser que teve um outro tipo de vivência, de mudança, de educação transformadora ou uma educação alternativa. Mas se teve educação condicionada, ela já vai estar muito ligada a bullying, vai estar muito ligada a questões de causar mal ao outro, preconceito. Mas por quê? Porque, infelizmente, não tem, na escola não está tendo espaço para trabalhar relações humanas e aprendizagem que a criança precisa, que, na verdade, até não separo isso. Educação, ecologia, espiritualidade, consciência, estão integrados, porque fazem parte da nossa formação humana. A gente não tem como desmembrar isso e pensar que, a pessoa, quando, por exemplo, entende o que é espiritualidade em si, num processo de autoconhecimento, quando a gente para conversar uns com os outros, nós estamos trabalhando um momento de autoconhecimento. Isso é espiritualidade. Não é só uma questão de religiosidade. Eu tenho essa religião, aquela religião. Muitas vezes fica muito ligado a isso. Eu tenho uma religião assim, eu tenho outra assado. Eu não concordo com a sua religião. Você não concorda com a minha. Mas não é isso. E a espiritualidade? Porque a espiritualidade tem uma base comum, chamada amor. Né? Que é um grande tarefa para todos nós desenvolver, né? E esse amor é real, seja em qual religião for, todas as religiões no final elas falam sobre essa essência do amor. Então a gente tem que chegar aí. Para chegar aí, a gente precisa o quê? Se relacionar, conversar sobre, trazer questões. E nem sempre é fácil, porque nós lidamos com uma problemática muito grave chamada violência. E essa violência, ela decorre em todos os aspectos, e ela é muito difícil de ser trabalhada mesmo na educação infantil, porque ela traz com relação aos pais, à comunidade, a tudo que acontece. Mas a gente tem que lembrar que a gente precisa começar por focos.
Não adianta a gente querer abraçar o mundo de uma vez e tentar salvar tudo. Nós temos que começar primeiro com as crianças, trazendo os valores, integrando com os pais, integrando com a comunidade, integrando com a sociedade, ou seja, passo a passo. E onde que a gente pode integrar? Porque a gente não consegue pegar toda a sociedade. Então, se a gente utiliza um recurso, por exemplo, da artes, a gente vai utilizar o recurso da artes para trazer um pouco mais de humanização nessa integração com os pais, por exemplo, ou entre as crianças. Aí, se a gente, na alfabetização humanizada, inclusive inscrições estão abertas a todos e a todos, gratuita, voluntária, humana, para todos em rede, tá? Então, só para colocar isso, nós chamamos de desenvolvimentos potenciais de ser humano. É onde nós integramos todas as construções para que a criança tenha uma possibilidade, o adulto também, desenvolver. Só para te dizer, que eu até a guardiã tá meio perdida. Já tem 7 minutos, viu? Mas aí você pode pegar o que você precisar a mais. Ops, agradecida, Rosângela, hoje eu passei um pouquinho. Mas continua que tá ótimo. Tá, eu vou pedir mais um minutinho só para fechar a ideia aqui de colocar. Eu queria colocar também para vocês que aqui tem uma educadora, todos nós somos fantásticos e incríveis, mas a Marta Caldas está aqui com a gente, ela desenvolveu um projeto da 115 Norte de Brasília, ela esteve ali na live também, ela já tem, assim, uma ampla experiência e construção com relação à comunidade de aprendizagem, né? Então, tem pessoas aqui que estão desenvolvendo já tem um tempo, tem a Gabi também que está aqui com a gente, a Gabriela teve nessa construção também. Então, foi uma das mães, né, e pais também correlacionados, desenvolveu um projeto incrível na 115 Norte também. Então, assim, são algumas pessoas que podem apoiar muito também nessas construções, porque elas já vivenciaram. Inclusive, eu queria mais um minuto, por favor, Rosângela, para colocar para vocês. Eu posso colocar no final também, mas eu só vou trazer uma reflexão. Em breve, vai estar sendo publicado no Instagram, tá, do J. Pacheco, Novas Construções Sociais de Aprendizagem e Educação, e também nos redes de comunidade de aprendizagem, a reorganização aqui das novas condições sociais de aprendizagem e educação. Porque a ideia, e eu já tinha falado isso anteriormente, mas trazer mais reflexivo mesmo, que a gente consiga ter todos os estágios de desenvolvimento das comunidades de aprendizagem. Então, nós vamos ter em cada sábado um tipo de organização. Por exemplo, no primeiro sábado, partilhas, assembleias, perguntas, repasses. No segundo sábado, construção de comunidade de aprendizagem no processo de iniciação da matriz axiológica, acordo de convivência, carta de princípios, para ter esse aprendizado. No terceiro sábado, a organização com relação aos projetos de desenvolvimento, os projetos de desenvolvimento que já estão em construção e organização, que já fazem, para vocês saberem onde estão, como pode fazer, como pode apoiar. E a ideia aqui é que nós temos essa construção de apoio de projetos. Tá? Então, cada sábado vai ter uma organização, vai estar publicado no Instagram, vou enviar no e-mail de vocês também. Se vocês tiverem sugestões, também tragam. Nós estamos construindo juntas. Lembrar que todas as questões que vocês trazem, nós trazemos aqui e trabalhamos em rede, tá? Eu vou solicitar, se possível, mais 10 minutinhos para nós só fecharmos as questões, tudo bem para todos? Tem a Bia da mãozinha levantada, o Léo também está com essa construção, então, tudo bem? Bom, quem está com a mãozinha levantada? Ah, a Bia estava com a mãozinha. Léo, você estava com a mãozinha levantada antes? E que eu acho que ele abaixou. Eu estava, mas eu escrevi no chat, acho que até por conta de otimizar o tempo. Tá ótimo, então. Bia? Bom dia para todo mundo. Desculpa estar com a câmera fechada, o computador não quis funcionar a câmera hoje, gente. Eu queria só trazer assim, eu achei o relato da Lorena e o da Adriana muito interessante, eu queria ouvir com mais detalhes, porque eu me identifico muito com a realidade que vocês pincelaram aí bem por alto, mas eu já me identifiquei. Eu queria, se possível, até trocar mais com vocês fora aqui do grupo, né, no WhatsApp, tudo, para vocês poderem me ajudar um pouco. A minha realidade, eu sou professora da rede municipal, São Pedro da Aldeia, estou com uma turma de 2º ano e estou trabalhando com essa turma desde o início do ano, mas eu estou com muita dificuldade ainda. Não sinto... Tem pequenos pontos que eu possa dizer que, né, teve alguma evolução, mas eu ainda não consigo fazer uma assembleia com eles. Eu tenho muitos problemas de briga, de relacionamento entre eles brigam muito, se batem. Não consigo fazer roteiro de pesquisa, então eu acho que eu me sinto muito patinando sem sair do lugar. E como vocês apresentaram uma realidade, pelo menos na faixa etária, assim, muito parecida, eu gostaria de pedir ajuda para saber como é que vocês assim fizeram com mais detalhes as intervenções. É mais isso mesmo. Obrigada. Agradecida.
Se quiser, eu posso pincelar um pouquinho, Zizi, qualquer coisa a gente continua depois, em outro momento, no encontro. Bia, eu comecei a fazer alguns movimentos, trocando até ideia com a Zizi depois, antes, né, há uns meses atrás, alguns movimentos de desenvolver as relações humanas com as crianças, porque eu senti, através das turmas associadas, até dos meus filhos, que são pequenos, que eles precisavam interagir. E aí, na verdade, as crianças em si, né, o grupo. Porque eu acho que a escola é um momento que, a partir de um certo momento, a escola mais tradicional, ela fica presa a conteúdos, e as relações humanas, elas ficam com tão pouco tempo, poucos espaços, e olha que há escolas que incentivam isso. Então, eu mesmo comecei a fazer uns movimentos, uns encontros, onde eles pudessem desenvolver esse aprendizado, e aí eu notei que isso pode se estender para o ambiente educacional também, se bem que eu compreendo muito bem que a educação ela ocorre a todo lugar, a todo instante, e com todos, né? Na verdade, a escola é uma partezinha dentro da comunidade, ela é a comunidade também, né? Ela não precisa chamar a comunidade. E eu sou muito a favor da escola interagir com as famílias. Então, quando eu sugeri para a gente um pouco trazer esse momento de descompromisso, é para a criança se sentir livre. Uma vez que você faz esse primeiro passo, onde ela se sente à vontade para relacionar, para interagir, você vai vendo brotar a curiosidade delas. E aí é curiosidade sobre o quê? E a gente já teve outros encontros aqui, onde a gente falava, a criança mesmo, ela traz os temas, os assuntos. Eu também acho que isso ela traz tão naturalmente que ela não se prende a disciplinas. A própria criança, ela não vai dizer que é matemática, português, ciências e tudo, mas a gente, com o olhar do educador, né, até do neuropsicopedagogo, eu tenho esses estudos, e eu sou da área da tecnologia também. E aí, um movimento que me fez, a partir desses encontros que eu já fiz e pretendo continuar, esse exercício de desprender eles desse mundo da aceleração e da tecnologia. Então, a gente vai trazendo a infância de novo no resgate desse momento de aprender, né? E aí vamos supor, um movimento que eu fiz com eles, eu fiz um encontro onde todos participavam, né, fazendo um lanche comunitário e viviam uma tarde de vivência. E nessa vivência, eles propunham brincadeiras, e nas brincadeiras eu fazia o exercício dentro da educação física e dentro desse relacionar com origami, com brincadeira motora, tem um exercício que eles gostam muito, que chama como é que fala? De pega, né? De pegar um ao outro. É tipo uma queimada maluca, e eu não sei se em cada região todo mundo conhece da mesma forma, mas é uma queimada. E aí eles trabalhavam, e aí desconstruía, igual a gente tinha o salva-cadeia. Lorena, né? só para te dizer, 5,5 minutos, tá? Ah, a gente combinou 10, pode não, continuar. tudo bem, Não, então... fecha o raciocínio só para tá bom. avisar. Tá ok, Adianta tem esse papel chato. Não tem problema, não. E aí você via o interesse deles naquele momento, tanto é que quando a gente fechou esse primeiro encontro, eles mesmos me procuravam lá no espaço escolar, quando a gente vai fazer de novo?
quando a gente vai ter esse encontro? Quando você volta aqui? Você pode fazer na escola ou pode fazer de novo fora? Porque eu não fiz dentro da escola. Eu fiz esse movimento fora da escola, que eu achei importante eles estarem fora e sentirem essa vivência que não precisa ser dentro das paredes da escola, porque a educação ela vai acontecer fora. E eu acho que é algo que você pode, às vezes, assim, refletir, que eu concordo com o que o Leonardo falou. A gente tem que conscientizar o sujeito aprendiz, né? A gente não pode impor. E quando a gente já tem essa visão muito quadradinha, internalizada da educação, fechada, onde um diz e o outro escuta sem participar, isso daí a gente tem que desconstruir. Então, é uma consciência que a gente está plantando e deixando eles falarem para a gente observar e depois direcionar esse aprendizado. Então, a gente tem que mesclar e sentindo a turma e vendo onde a gente intervém, igual essa relação que a Zizi colocou, porque as vivências dele, quanto mais eles interagem, mais eles trocam, e mais trocas vem muito do que eles têm dentro dos contextos familiares deles, com crianças com contextos muito violentos, outras com contextos muito tranquilos, linguajares diferentes, onde eu trabalhei também a questão do xingar, né, porque tinha uns que vinham com vocabulário e outros que não sabiam nem o que era xingar. E aí você tinha que parar, refletir e falar, olha, o seu colega não gostou desse movimento. Então, são rodas de conversa, e é por isso que as dinâmicas de grupo aqui, quando a gente coloca, elas vão acontecendo e você não precisa falar, semana que vem vamos ter uma dinâmica de grupo. Naquele momento, naquela hora, você faz uma roda de conversa, já é uma dinâmica de grupo. E quando eles, só para você colocar e pontuar aí, até para a Adriana, né, que comentou também em cima, no segundo momento eu coloquei para eles as questões dos guardiões, que a gente trata aqui, mas de que forma? Eu não falei que era uma dinâmica, porque eles são muito pequenos. Eu falei, gente, então todo mundo que chegar para essa tarde de diversão, a gente vai receber na porta, mas eu preciso de um guardião que recebe. E esse guardião vai levantar a mão e todo mundo vai lá receber o colega que está entrando, na verdade, o amigo, a amiga que está entrando. E aí eles faziam esse movimento. E aí tinha um que tinha que vigiar o tempo para a gente parar para lanchar. Aí eu falava assim, não, então você é o guardião do tempo. Na hora que der esse movimento chegar a tal hora, você avisa com a mãozinha para a gente poder parar para lanchar, senão todo mundo vai ficar com fome e a gente não vai ter. Então, você vai começando a internalizar os conceitos sem a formatação, mas depois você traz a formatação. Aí a gente continua, que eu quero ouvir também vocês, é só um pouquinho dessa experiência, tem muito mais, que eu adoro também essas trocas. Um abraço, meus amigos, minhas amigas. Agradecida, Lorena, querida. Eu sei que passou um tempinho, mas a Marta estava com a mãozinha levantada. Acho que vejo que vale a pena só a gente ouvir a Marta para encerrar mesmo, porque a Marta traz muito dessa construção de sabedoria de comunidade de aprendizagem. A gente tem muito aqui que compartilhar, aprender e trazer, porque são as verdadeiras fundadoras das comunidades de aprendizagem do Brasil. A Marta é uma das pessoas que construiu e é uma das pessoas que construiu há muito tempo, assim, já está há quantos anos, Marta? 30 anos, 40 anos, 50, meu Deus, eu não sei dizer, não estou chamando ela eu estou chamando de madura, hein, por favor, não. É em Brasília que, Marta, eu acho que eu vi essa semana uma reportagem da escola, estou procurando aqui, da gestão, eu acho que foi. Por favor, Marta, querida, se a gente puder só ouvi-lo, depois a gente encerrar, eu agradeceria. Então, amores, boa tarde, bom dia, né, verdade. Eu estou aqui escutando vocês e lembrando que a gente apresenta as mesmas necessidades, né? Troca de experiências. E eu estava aqui pensando de conversar com a Zizi, por sinal, de como otimizar esse tempo de maneira que essas experiências possam ser compartilhadas e, ao mesmo tempo, percebendo todo esse processo dessa construção que é feita de comunidade de aprendizagem.
como é que isso se dá no dia a dia da escola? Então, aqui, ouvindo a Lorena, ouvindo a Adriana, ouvindo a Bia um pouco. Marta, acho que travou um pouquinho. Se mostrar como é o passo a passo no dia a dia. Ela está com a internet um pouquinho. Mas eu vou conversar com o Zizi, de maneira que a gente possa perceber como que isso pode ser mais efetivo, porque o encontro é de 1 hora. Então, eu sei que nós continuamos aí com a questão dos círculos de estudo, com a formação de se conhecer de fato isso na prática, mas aproveitar esse encontro aqui de trocas e talvez até a gente voltar a buscar aquelas pessoas que querem participar para estarem aqui, a gente pensar nessa organização, como a Zizi falou, de maneira que cada um que esteja aqui possa se sentir contemplado, né? Porque é diferente trabalhar com criança da educação infantil, dos anos iniciais, dos anos finais, do ensino fundamental, do ensino médio, na universidade. Mas é diferente por conta dessa faixa etária. Mas o procedimento, esse conhecimento, é a construção da autonomia com responsabilidade e liberdade, que passa aí pelas novas construções sociais, né? Como é que a gente se relaciona? Então, assim, requer um olhar para si, de fato, né? Eu quero mudar, eu quero abrir mão do controle, eu quero contribuir para que cada um aprenda a aprender. Então, são questões assim que eu acho que todos vocês têm, que a gente já vem trazendo. Eu fiquei um tempo sem participar, mas eu estou de volta aqui, quero estar junto com vocês e Zizi. Era um pouco disso. Eu estava aqui refletindo sobre a fala de vocês e como posso contribuir, tá bom? Beijo. Agradecida, Marta, Zizi, querida. posso só fazer em cima do que a Marta falou, que eu achei tão importante. Marta, lê o chat. É só que a gente está com o tempo um pouquinho. Não, esquece. Se você... depois a gente pode falar aqui, se você quiser, a gente até fecha com você falando com a Marta, mas libera o pessoal, não sei como a Marta também está de tempo. Eu só queria fechar com vocês, com relação a essa reorganização, como eu falei com vocês, e a gente vai organizar isso bem, com as pessoas também, a Marta também, eu vou falar com ela, a gente já tinha começado a conversar, que vão ter cada dia vai ter para uma construção, porque as comunidades de aprendizagem, ela tem iniciação, desenvolvimento e consolidação. Então, nós vamos trabalhar nessa ideia. Então, cada sábado vai ter para uma construção. Vai ter o sábado das partilhas, assembleia de perguntas, vai ter um segundo sábado para repasse de metodologias, técnicas, construções de comunidade de aprendizagem, onde as pessoas vão poder trazer repasses, como a Tatiana tem trazido, também outras pessoas podem trazer, a Gabi também pode trazer sobre sociocracia, que ela já tem isso construído muito bem também para trazer aqui. Então, no outro sábado, aí é construções de comunidade de aprendizagem, iniciação, né? A ideia de fazermos a matriz axiológica, a carta de princípios, os acordos de convivência juntos, e no outro sábado já os projetos que já estão desenvolvidos e apresentando também essas construções, mais ou menos nas ideias que estão nos círculos das lives. Inclusive eu vi que a Lorena colocou aqui, da Marta e eu falando juntas, tá lá na live, inclusive vamos ter mais lives também trazendo justamente essa construção, falando de novo da matriz axiológica, da carta de princípios, acordos de convivência, núcleo, como é que constrói projetos, roteiros, círculos, tudo isso nós vamos trazer para ser bem, eu não diria didático, eu diria realmente pedagógico e antropogógico, num sentido de nós vermos como nós podemos fazer e que todos podem fazer. Então, se a gente conseguir multiplicar e trazer que todos consigam fazer e vendo como é simples, nossa, vai ser maravilhoso, né? E a Marta agora, ela se uniu, então, assim, tá numa possibilidade, né? Porque antes ela estava com muitas questões e ela falou que tá podendo estar junto com a gente. Então, eu já estou, assim, ganhei meu presente já de 2025, né? Não só a Marta, mas a Edi também vai estar com a gente, entre tantas outras educadoras que são fundadoras de comunidade de aprendizagem. É quem desenvolveu com o amigo Zé desde o começo e está desenvolvendo, assim, fantasticamente. Não está agora no projeto, mas deixa toda essa base. E tem uns que já estão, porque o grande ponto é, todos nós podemos fazer.
Então, tudo aquele amor que foi construído naquela época, ou nessa época, vai multiplicar. E é isso que eu vejo quando eu vejo nós aqui, porque cada uma de nós somos especiais e temos essa possibilidade de avançar. Assim como a Lourdes, nossa grande anciã aqui de sabedoria, não de idade, sabedoria de maturidade, que está desenvolvendo um trabalho fantástico também na Arte 7, né, na associação, está fazendo esse desenvolvimento. Então, assim, todos nós, a Rosângela, a Lorena, a Maria Paula querida também, que está aqui sempre com a gente, a Paula Gaspar, a Dani, também sempre, a Jennifer também, o Rodrigo que chegou. Então, cada um de nós, né, a Ana Cunha, que está também desenvolvendo junto com a Rosângela, que está trazendo a turma dela já com relação, né, tutoria e aprendizagem. Então, só queria trazer essa referência, porque como é importante a gente estar aqui. O César, que também está acompanhando sempre, mesmo que ele não consiga acompanhar, acho que em português, mas ele está sempre aqui com a gente, né, acompanhando em outra língua, né, de outra localidade, mas conseguindo estar junto. Então, e todos os outros e outras que não estão no momento. Também o Léo que esteve aqui, o Bruno, Mariana, a Luana, que também não estão conseguindo estar no momento, pelas questões dos projetos que têm finalizações agora, vocês sabem como é, Júlio, que é intenso, né? Bom, mas era isso, era só para fazer essas colocações. Mas aí, Lorena, se você quiser, da minha parte, eu estaria encerrando, se a Lorena quiser dar esse alô com a Marta para a gente poder fechar, né? E um grande abraço a todas e a todos. Até a próxima semana. Isso tudo vai estar escrito, vai ser compartilhado no Instagram, compartilhado no e-mail. Vocês fiquem tranquilos que está ali. E se vocês tiverem sugestões, por favor, façam. Enviem, perguntem. Lembrem que a gente está construindo junto redes, comunidade de aprendizagem, novas condições sociais de aprendizagem e educação. Tá bom? Agradecida. Agradecida, um abraço. Nos próximos a gente complementa, não tem problema. Maravilhoso, maravilhoso. Vocês são maravilhosos. Obrigada, minhas queridas, meus queridos. Nós somos. Tchau, pessoal. Bom sábado, bom final de semana. Bom sábado. Semana. Tchau, gente.